Olá, boa noite, boa noite. Mais uma live começando. Vamos falar hoje sobre climatério e menopausa, dúvidas relacionadas ao climatério e menopausa, com a doutora Joelle Lirípio, minha querida ginecologista. Tudo bom com vocês? Boa noite, Cleide. Doutora Joelle já está aqui, já vou chamar. Gente, enquanto me diz só se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, e aproveita esse aviãozinho que tem aí, manda essa live para outras mulheres, para ajudar outras mulheres que estejam precisando, tá? Saber mais sobre climatério, sobre menopausa. Deixa eu chamar aqui minha convidada. Vocês estão me vendo bem? Olá, Olá! boa noite. Boa noite! Seja Muito bem-vinda! obrigada, Patrícia. Tudo bom? Tudo ótimo. Prazer estar aqui Ah, com vocês. muito bom. Estou muito feliz também. Então, enquanto as meninas entram, boa noite, ó. Lena, boa noite. Tânia, boa noite. Gente, uma galera aí tá entrando. Boa noite, meninas. Eu vou pedir para a doutora Joelle se apresentar. E só lembrando mais uma vez, clica nesse aviãozinho, encaminha, chama mais gente para ver essa live, mais essa mulherada aí, como é que é o nome? Climatérica e menopausada, né? Esse momento tão difícil da vida da gente, vamos compartilhar aí o conhecimento que sempre ajuda, né? É sempre importante. Então, vai lá, doutora. Bom, boa noite para todo mundo. É um prazer. A Patrícia é uma paciente exemplo, né? Foi mais do que merecido essa nossa combinação aqui, porque eu admiro muito as pessoas que fazem o que pedem para o outro fazer, né? Não são só teoria, são prática, porque o estilo de vida é uma coisa que é difícil implementar, trocar, né? Tem pessoas que têm uma vida inteira, mas sair de um estilo de vida e passar para outro, essa transformação é muito difícil. Então, a Patrícia está aí de parabéns. Meu nome é Joelle Lerípio, sou ginecologista, trabalho com climatério e menopausa. Na realidade, eu fiz uma pós-graduação de fisiologia do envelhecimento saudável e, por ser ginecologista, eu foquei no envelhecimento feminino. Então, eu trabalho hoje exclusivamente com mulheres que têm o interesse em cuidar do seu envelhecimento, né? E aí a gente faz um trabalho em cima disso e, obviamente, que o climatério e a menopausa é uma parte importantíssima desse envelhecimento. Então, como ginecologista, eu optei por ficar nessa parte da vida da mulher. Sim, e eu busco essa qualidade, né? Sou focada e empenhada e trabalho com mulheres que buscam essa qualidade também. Então a gente tem que dar o exemplo, né? Sem Eu dúvida, vejo sem lá, dúvida. eu vejo lá seus stories lá de manhã, vamos trabalhar, vamos se exercitar, eu vou treinar. E aí eu digo, Não tem como nós vivermos bem. Olha aí, entrou a Bruna do Menopausa Fit, né? Bem na hora que eu ia falar que não tem como trabalhar com um bom envelhecimento se eu não conseguir seduzir essa mulher para o lado bom da força, né? O lado do exercício físico. Porque não só alimentação. O Flávio Passos fala sempre, né, que a saúde é um reino, onde o exercício físico é o rei e a alimentação é a rainha. Então, sem ter os dois, a gente não tem como querer trabalhar, não dá nem para começar. E eu acho isso que aí. o exemplo, né? Uma coisa que eu bato muito com a minha paciente,
mas eu gosto de mostrar, olha aqui, eu também trabalho o dia inteiro, eu também tô cansada, às vezes, de manhã dá preguiça. Quando eu tô com preguiça, eu digo, olha, sexta era um dia que eu tava me arrastando. Mas fui, fiz e dá uma sensação de vitória depois que a gente faz, mesmo que seja meia hora por dia. Sim, e depois que a gente começa, o negócio flui, né? O problema é um passo e você não está mais no mesmo lugar. Um passo e aí a preguiça fica para trás. É isso mesmo. Então, vamos começar? Para começar, a gente podia falar sobre o que é a reposição hormonal, né, no climatério e na menopausa e como que ela é feita. Bom, eu trabalho, por trabalhar com envelhecimento saudável, eu priorizo substâncias que fazem parte do nosso corpo, que sempre fizeram, né? Evitar substâncias estranhas, salvo necessidade individual de alguma paciente, e doses fisiológicas, né? O envelhecimento, existe uma grande dúvida no envelhecimento, que é se a gente envelhece porque os hormônios caem ou os hormônios caem e aí porque a gente envelhece. Na realidade, a diminuição hormonal que vem gradualmente com o nosso envelhecer, ela é uma proteção para que as mitoses, as divisões celulares não podem permanecer com o ritmo acelerado que tem enquanto a gente é jovem, porque a chance de começar a dar célula errada com o passar do tempo e daí ter aparecimento de câncer é muito grande. Só que o envelhecimento masculino, ele é gradual. O feminino, ele é gradual e, de repente, a gente tem um baque muito grande, que é a falência ovariana da menopausa. Então, nesse momento, entra a terapia de reposição hormonal, que nada mais é do que recolocar os nossos hormônios que desaparecem com a chegada da menopausa, que é o estradiol, a progesterona e, às vezes, a gente precisa uso local do estriol, certo? Só que é muito importante entender que nesse trabalho de longevidade saudável, a gente coloca o que está faltando. A gente não fica colocando a mais do que o corpo precisa. Isso é a verdadeira terapia de reposição hormonal. Existem outras terapias hormonais que são utilizadas por N motivos, mas que não é, no caso, a terapia de reposição hormonal do climatério e da menopausa, que quem trabalha com envelhecimento saudável usa, né? Então, a terapia de reposição hormonal do climatério e da menopausa é o recolocar ou ir recolocando, conforme vai chegando o climatério, os nossos hormônios em doses fisiológicas. Isso é a terapia de reposição hormonal. Qual foi a outra pergunta, Patrícia? Acho que você respondeu. Tu falou duas juntas. Qual é, o que é? Eu não sei se eu acabei respondendo as duas. Não, você respondeu. O que então é a reposição hormonal e como que ela é feita. Eu estou aqui acenando para as nossas convidadas. Nossa, hoje tem muitas convidadas especiais aqui. Show de bola. Então, e aí eu acho que você respondeu a outra também, que é quando que ela é necessária, né? Que aí você já falou que, na realidade, a gente repõe aquilo que está faltando, a gente não acrescenta nada, né? Não precisa colocar em dose maior do que nós tínhamos, né? Porque a gente tem que respeitar essa fase do envelhecimento, porque com o passar dos anos, a gente vai tendo... existem, por exemplo, os telômeros, que são as partes terminais no cromossomos. Se a gente mantiver o número de replicação celular acelerado, na realidade, a gente até vai ter uma sensação de bem-estar mais rápido, mas a gente vai acelerar o processo de envelhecimento. Porque quanto mais replicação celular eu tiver, mais eu vou encurtar meu telômero. Então, eu tenho que fazer com que entre uma e outra replicação, eu melhore a saúde celular. E esse é o grande segredo da reposição hormonal. É não acelerar, né? Mas também não deixar sem. Não deixar cair tudo. E para quem não pode, quais são as alternativas para quem não pode fazer reposição hormonal?
Pois é, existem sim contraindicações, né? Contraindicações absolutas à terapia de reposição hormonal. A gente tem o câncer de mama de qualquer tipo, em qualquer estágio, inclusive o câncer in situ, né? Que não teve invasão. Ainda já tem trabalhos pesquisando se as mulheres que tiverem câncer de mama in situ poderão fazer no futuro. Ainda não tá nada estabelecido. Então, câncer de mama, câncer de endométrio, independente do estágio também. Do ovário, não são todos os tipos de câncer de ovário, né? O carcinoma endometrióide de ovário. Mulheres que tiveram AVC, derrame, também são contraindicados. Porém, mulheres que tiveram infarto, dependendo da extensão do infarto, do grau de doença cardiovascular dela, poderia ou não, a gente precisa individualizar, não é contraindicação absoluta. Doenças da tireoide, carcinoma de tireoide não é contraindicação. Ter tido trombose é contraindicação à via oral e é contraindicação enquanto a doença está ativa e enquanto os fatores de coagulação estiverem alterados. Depois disso, dá para... tem algumas mulheres, individualizando os casos, que podem usar terapia transdérmica, certo? Nunca via oral. Então, isso é uma gama considerável de mulheres que a gente tem que oferecer ajuda para elas. Aí entra o todo, né? Essa mulher que não pode fazer reposição hormonal, eu tento sempre lembrar para ela que o músculo é um órgão endócrino. E ele produz algumas substâncias, as miocinas, que ao serem lançadas na circulação, elas têm ações muito parecidas com o estradiol. Por isso que mulheres que fazem muito exercício físico têm bem menos sintomas de climatério e menopausa e também tem menos envelhecimento do que as mulheres que não fazem, mesmo sem ter o estradiol, porque as miocinas, a irisina é uma delas, tem ação em receptores, né, que tenha funcionamento parecido com o estradiol. Então, essa mulher que não pode fazer reposição hormonal, primeira coisa, eu faço esse argumento para ela. Então, exercício tem que entrar. A alimentação, mais comida de verdade, de preferência indo para o lado low carb. Quanto menos farinha, quanto menos açúcar, quanto menos eu estimular a insulina dessa mulher, melhor vai ser a resposta dela às outras medidas não hormonais para esse envelhecimento. Eu tenho que regular muito bem a saúde intestinal dessa mulher. Então, essa mulher não é só que ela vá no banheiro e faça cocô todo dia direitinho. Não. A gente tem que ver como está a flora intestinal dessa mulher e deixar esse intestino com bastante saúde, porque como eu não vou poder usar hormônio, eu vou usar muito fitoterápico, eu vou usar muitas vitaminas, eu vou usar minerais, e se meu intestino não está bem, eu não vou conseguir absorver tudo isso. Nos fitoterápicos, a gente tem simicifuga, trifólio, angélica, rhodiola rosa para o humor, fitoterápicos que melhoram a disposição, como o ginseng. Nos calorões, dependendo do câncer de mama, eu não posso lançar mão da simicifuga, do trifólio. Eu tive uma paciente essa semana que o oncologista já avisou ela já veio com essa solicitação, ela veio já ela teve um câncer de mama receptor positivo para tudo que é tipo de hormônios, então até os fitoestrogênios ele solicitou que a gente não colocasse. Então, eu estou trabalhando com ela com outras coisas. E aí trabalho nesses fitoterápicos que melhoram o humor, que melhoram a disposição, que melhoram a saúde óssea metabólica. Aí entra complexo B sempre, a vitamina D com a vitamina K associada, porque a saúde óssea da mulher que teve câncer de mama, que não usa o estradiol, às vezes ela usa ainda uma medicação que bloqueia tudo que pode o estradiol. Então, se ela ainda tinha uma pequena produção, a gente termina com essa produção para que ela sobreviva e fique bem no câncer. Só que o osso sofre muito. Então, essa mulher, eu tenho que usar uma boa dose de vitamina D com vitamina K, eu tenho que ter magnésio bastante, porque o cálcio, para se depositar no osso, precisa um bom nível de magnésio, né? Essa mulher precisa ser focada na saúde óssea dela, porque muitas sobreviventes do câncer de mama acabam tendo osteoporose terrível, fraturas por osteoporose e vêm a ter a expectativa de vida delas diminui, não por causa do câncer, e sim
por causa das fraturas provenientes desse problema ósseo que vem a ter. Então, é por aí que a gente vai cuidando da mulher que não pode fazer a reposição hormonal. É coisa pra caramba, né? Sim. Um pouquinho, voltando na tua primeira pergunta, como é feito, tem muitas pessoas que não sabem que o que hoje a gente usa na reposição hormonal são hormônios isomoleculares ou hormônios que são chamados bioidênticos, certo? Que são diferentes da terapia de reposição hormonal lá dos anos 2000, que era feito com estrogênio conjugado, Premarin, que era da urina da égua prenha. Ainda tem mulheres que usam, infelizmente. E alguns progestágenos, que são substâncias parecidas com a progesterona, mas que não são progesterona. Então, essas medicações não é a que é utilizada nessa linha de envelhecimento saudável. É muito importante. No meu Instagram, a Patrícia sabe, eu tento mostrar para a mulher a diferença. Aquele tem que ter medo daquela reposição. Essa reposição aumenta a expectativa de vida, aumenta a qualidade de vida, né? Traz o bem-estar para a mulher. A outra reposição hormonal, fuja dela. Aquela é a que realmente faz mal. E essa diferenciação, até muitos médicos não sabem que existe, porque são coisas que tu vai estudando conforme vai se aperfeiçoando, são detalhes que às vezes o pessoal acha que é tudo farinha do mesmo saco. Tudo a reposição hormonal é assim, ou a gente vê pessoas fazendo uso de forma inadequada, tudo que é bom pode ser usado de forma errada também, né? Então, às vezes a gente vê profissionais usando os hormônios em idade inadequada, em dose inadequada, com combinações inadequadas, mas aí não é culpa do hormônio, sim do mau uso dele. Sim. E eu estava vendo outro dia que esse hormônio da égua prenha, isso era 50 anos atrás, né? Sim, ele é há muito tempo. Muito tempo. O Premarin, E vem. Quando as mulheres foram, quando se fez esses exames que tiveram o duplo cego, que mostrou o câncer, evento cardiovascular, que teve que ser interrompido, que até hoje nós temos muitos dados da reposição hormonal em função desses dois estudos, o inglês, o WHI e o outro estudo que foi feito na Inglaterra, certo? Elas não sabiam, não foi dito para as mulheres que não era um hormônio natural. Ele é um hormônio natural, porque ele provém de um ser vivo, né? Ele sai da urina da égua, mas não é um hormônio bioidêntico. Ele é bioidêntico para a égua, mas não para a mulher. Então, a quantidade de estrogênio que tem naquele ali é muitos que nem existe na nossa espécie. Esse foi provavelmente um dos grandes problemas. A outra pergunta, essas perguntas aqui, gente, são perguntas que eu deixei na caixinha lá mais de uma semana, né? A caixinha acabava, eu botava de novo. Sim, E aí o pessoal foi perguntando. Eu acho que também, de certa forma, tu já falou que quais são as principais recomendações para uma boa saúde e qualidade de vida no climatério, né? Que aí a gente volta para a questão do exercício físico e da alimentação. Isso, na realidade, tem pilares, né, Patrícia? Que a gente fala. Até tem o Dr. Baracá, Baracá que diz, que ele tem um livro que fala pilares de uma vida saudável. E é bem interessante, né? Porque é uma linguagem bem boa do livro dele, que é o sono, a alimentação, o exercício físico, a vida social, né? Que são coisas que a gente tem que levar em conta para que se consiga ter um bom envelhecimento. E as suplementações, lógico. E aí eu vou colocar mais um pilar aí, puxando a sardinha para o meu lado, que é o emocional. Sim, que acaba indo, fica nesse do estar bem, não tem. Sim. Exatamente. E assim, é o que eu digo. E vida sexual, gostei. Vida sexual, importantíssimo aí também. Na realidade, é assim, eu costumo dizer que se você chega na menopausa 100%, né?
você já leva uma baqueada, porque a menopausa não é fácil. Agora, se você já chega com alguma questão emocional, aí não adianta. Aí vai ter que correr atrás de cuidar, porque não dá conta, é muita coisa. São 50 anos, é equivalente a 50 mil quilômetros, né? A gente É tem que bem fazer uma exatamente revisão. como eu digo. E tem que ver como é que tu rodou esses 50 mil quilômetros, né? Tem Oh, quem só rodou no asfalto, o carro ficava guardado na garagem, é, mas tem quem era carro de taxista, que foi pau para toda obra, é, que passou uma vida mais acidentada, aí é diferente como a gente chega lá. com certeza. E uma outra pergunta que a mulherada colocou aqui foi quais são os riscos de doenças para a mulher na terceira idade? Bom, assim que chega o climatério e a menopausa, a primeira causa de morte passa a ser doença cardiovascular, certo? Uhum, Inclusive, a gente, em 10 anos de pós-menopausa, sem reposição hormonal, a gente se equipara aos homens, né? Os homens têm uma mortalidade cardiovascular bem maior que nós até os 50 anos, mas aos uhum, 60 anos se equivale. Tal a importância do estradiol nessa prevenção. Mas, depois da cardiovascular, começam a aparecer os cânceres, né? E hoje, cada vez mais, o câncer de intestino é um tumor que está crescendo muito, por provavelmente fatores relacionados ao que a gente come, não só, mesmo quem cuida uma alimentação bem regradinha, mas os agrotóxicos. O meu marido às vezes traz umas coisinhas quando eu não consigo comprar aqui eu compro sempre da Ângela aqui, igrejinha, que vem uns orgânicos maravilhosos, mas às uhum. vezes não dá, porque tudo é sazonal, ele me traz do supermercado. Eu fico louca, porque vem na bandejinha de isopor enrolado num plástico. Então, assim, vai lá, aquilo foi cultivado sem agrotóxicos, tal, mas aí ficou dentro de um plástico, deu. A gente já pega todos os problemas que tem do plástico e tá comendo aquilo. Isso no nosso corpo vai se somando e o intestino está começando a mostrar que é ruim. Então, o câncer de intestino é uma coisa que está aumentando muito. Por isso também que a colonoscopia, a sociedade eu peço a partir dos 50, mas conforme o histórico da paciente, eu realmente estou indo para 45 anos, porque a Sociedade de Proctologia começou a recomendar a colonoscopia a partir dos 45 anos, de tanto que tem aumentado, né? Então, seria cardiovascular e cânceres. O câncer de mama, ele vai acontecer, existe uma parcela da população que vai ter câncer de mama. A maior Uhum. parte dos cânceres de mama é por fator ambiental, não é genético, isso é muito importante saber. Em Bom, torno de 60% das mulheres, 60% a 70% das mulheres que têm câncer de mama não têm gene para o câncer de mama. Elas tiveram comportamentos durante a vida que fez com que esse tumor tende a se desenvolver. Usaram muito tempo anticoncepcional, por isso que eu bato na tecla, quanto antes puder parar com anticoncepcional hormonal, melhor, que são hormônios sintéticos que estimulam de uma forma não muito boa a mama. Mulheres que usaram Mirena por muito tempo, né, que além de aumentar o risco de câncer de mama, aumenta o risco de osteoporose também, isso aí ninguém conta. Mulheres que fumaram, mulheres com obesidade. A obesidade é um fator de risco importantíssimo para câncer de mama. Tanto que quando eu recebo uma paciente obesa para iniciar tratamento hormonal, eu varro muito bem essa paciente, porque ela tem uma chance aumentada de ter câncer de mama maior do que quem teve mãe ou irmã com câncer de mama. Tal o risco que a obesidade e a gordura traz para a mama do aumento do risco de câncer. caramba. E você estava falando dos alimentos, eu estava pensando aqui nos hormônios também, né? Hoje em dia, frango Ah, cheio de hormônio. sim, tem fora isso tudo, né? Fora isso tudo. E, assim, é, hoje em dia, a gente, para ter para dar o que o nosso organismo precisa, já não dá mais para ser só através da alimentação, a gente tem que suplementar, né?
Isso foi bem importante tu ter tocado no assunto. Por quê? Eu peguei essa semana também uma paciente que veio com 50 e poucos anos que foi dito para ela que não precisa suplementar nada porque tem tudo na alimentação, é só fazer. Sim, tem tudo na alimentação. Só que o intestino de 20, 30 anos absorve de uma forma. O intestino de 50 anos absorve de uma forma completamente diferente. A gente chega a perder metade da capacidade de absorção por diminuição das vilosidades dos 30 até os 50 anos. Tanto que os velhinhos, as pessoas mais idosas, têm que estar tomando suplementação, sustagem, Ensure, um monte de coisa, porque eles não conseguem tirar do alimento o necessário, o nutriente necessário, porque o intestino, em vez de ter aquele monte de vilosidade, o intestino é cheio de vilosidade e ali faz absorção. Não, ele vai perdendo, ele vai envelhecendo e tudo que é rugoso fica liso, entre eles o intestino. E essa perda das vilosidades diminui a nossa capacidade de absorção e de retirar dos alimentos todos os nutrientes. Não significa que nós não vamos continuar comendo direitinho, mas significa que a gente precisa repor, sim, nutrientes, vitaminas e alguns aminoácidos em função dessa menor capacidade de utilização do que tem na alimentação. De absorção. E com relação às doenças ginecológicas, tem um aumento nessa fase? O que mais aumenta nessa fase são as doenças ligadas à síndrome urogenital. Né? O que é síndrome urogenital? Com a diminuição hormonal dos estrogênios, a gente tem uma diminuição na espessura e na elasticidade da parte íntima, né? Tanto de vulva, vagina e também da uretra. É interessante que o tecido que reveste o uretra é o canalzinho do xixi, da onde sai o xixi da bexiga para fora. Ela fica mais alargada, ela fica mais aberta, porque o tecido que recobre a vagina, o mesmo epitélio que recobre a vagina, ele recobre o canalzinho de fazer xixi. Como aquele da vagina fica mais fino, fica mais fino também da entrada. Então, essa diminuição do epitélio diminui a tensão na bexiga. Isso é uma das causas também de perdas urinárias mais frequentes nessa fase. Com a diminuição dessa espessura, muda toda a flora vaginal. Os lactobacilos que viviam ali, coitadinhos, morrem tudo. E aí, o que acontece? Eles começam a ser substituídos por bactérias do intestino. Né? Então, muda a flora vaginal, o que também facilita essa flora ir parar na uretra e parar na bexiga. Por isso que algumas mulheres da pós-menopausa têm infecções urinárias de repetição, que às vezes curam simplesmente com a gente devolvendo esse trofismo da parte vaginal e da parte da uretra. Tem as dores na relação, podem dar, e tentativa de relação, nesse período, se a gente não toma nenhuma atitude, pode fazer pequenas fissuras, que também causam dor, desconforto e infecção na região. Né? Essas são as partes ginecológicas que mais se afeta, mais aparece. As intercorrências. E me diz uma coisa, quais são os exames periódicos que são mais indicados que a mulher precisa fazer nessa época, que são importantes? Bom, mamografia, ecografia mamária não substitui a mamografia, lamento informar. Sempre tem. Não dá para fazer só ecografia? Se desse, eu também fazia. Eu disse, todo mundo quer se livrar. Né? Então, todo mundo quer se livrar da mamografia. Da mamografia. Mas ainda bem que agora os aparelhos digitais não apertam mais como os antigos, né? Tem muita gente aí que talvez nunca tenha feito a mamografia antiga, que fazia de uma panqueca da mama, né? Tanto que apertava. Então, mamografia. A ecografia mamária não é obrigatória, mas a gente acaba fazendo para complementar. Ecografia transvaginal, o Papa Nicolau, que deve ser feito pelo menos até os 65 anos de idade, independente dessa mulher ter ou não vida sexual,
Basta ela ter tido uma vez na vida vida sexual para que esse Papa Nicolau seja indicado até os 65 anos de idade, certo? Então, exames de sangue, né? Eu acabo, como trabalho com envelhecimento saudável, eu não pego só glicemia de jejum, colesterol, eu pego marcadores que se alteram muito antes de aparecer doenças, né? Então, eu acabo trabalhando com marcadores inflamatórios, acabo trabalhando com alguns hormônios paralelos ao básico, mas uma mulher tem que fazer, no mínimo, glicemia, insulina em jejum, colesterol, triglicerídeos, HDL, hemograma, para que se consiga ter uma ideia, né? Ter um panorama. Já estava sentindo falta dessas participações especiais. Vamos parar. Vem aqui, fica quieta aqui. Tem uma pergunta aqui referente a taquicardia. Se tem alguma coisa que melhora a taquicardia que a menopausa causa. Primeiro tem que descartar que seja por outras causas, né? Coração. Mas o sintoma vasomotor, o sintoma vasomotor são os calorões. Eles têm a ver com a quantidade de calor do corpo. Mas quando tem liberado esse calor que dá o fogacho, isso mexe no sistema nervoso autônomo, que pode dar taquicardia, sensação de aperto no peito, palpitação, a mulher sente o coração batendo, aí ela sai desesperada para o pronto-socorro, porque dá uma sensação de morte iminente, chega lá, tá tudo normal, né? Dizem que tá muito ansiosa, volte para casa, dá um Rivotril. Mas, na realidade, o que essa mulher está tendo? Ela está tendo efeitos dos calorões, do sintoma vasomotor, que pega mais do que só liberar calor ou não. Entendi. E aí você tocou num assunto que eu sempre trago nas lives, sempre trago quando eu faço os posts, que é o risco nessa época da gente receber um diagnóstico diferente, né? Equivocado, digamos assim. É muito comum nessa época a mulher começar a tomar ansiolíticos, porque é desagradável. Tu acorda com a sensação de que tá tendo uma crise de pânico, de nervosismo. Então, ganha ansiolítico por causa disso. Como também já tá tendo insônia, porque vem a insônia junto, às vezes já na época que começa a tomar remédio para dormir. E a falta do estradiol diminui muito a ação da dopamina e da serotonina. Então, é muita mulher que começa a tomar antidepressivo nesse período, porque afinal, coitada, está deprimida. Quando na realidade está desajustado a parte hormonal. Muitas mulheres, depois que a gente começa a parte hormonal, a gente consegue ir tirando essas outras medicações. Eu consegui tirar as minhas. Mas a sensação é de desespero, tu não dorme, tu tem esses mal-estar, a vida perde a cor, porque qual é a frase mais comum? Eu não me reconheço, não sou mais eu, né? E aí começa a ter crise de choro, porque fica mais irritada, também começa a brigar com todo mundo. Porque também não dorme, né? Tu acha que tá ficando maluca, louca. E na realidade tá te faltando hormônio mesmo. Isso aí. É complicado, é uma fase bem complicada. Mas, assim, é muito importante ter esse conhecimento, entender o que está acontecendo para poder optar o que quer fazer. Né? É um direito a mulher dizer, não quero usar hormônio, tudo bem. Mas ela tem que entender também que, às vezes, ela não está deprimida. Ela está com sintomas depressivos por outras causas, né? Mas não necessariamente é uma depressão. É químico, né? É químico. O negócio é químico. E tem uma questão aqui que eu achei muito interessante, que é o que a gente faz quando a gente vai depilar, e eu imagino que por causa porque fica fininha a pele da vulva, né? E aí machuca na hora da depilação, desculpa, corta.
né? Na hora de puxar a cera, Sim, e às aí vezes que ela. arranca a pele. Aham. E aí, se tem algum creme, alguma coisa, o que que a gente, como é que a gente trata isso? Na realidade, se tá com atrofia, enquanto tá com a fissura ali, tem que passar um Bepantolzinho, alguma coisa. Mas para não acontecer, tem que melhorar o trofismo da região, né? E entender que às vezes não dá para fazer depilação a cera. Quem pode, quem tem condições de começar a fazer uma depilação com laser é maravilhoso, né? Até para poupar essa área das agressões que a cera quente pode dar. É. O problema é que a depilação a laser não pega o espelhinho branco. Não, mas agora Tem tem uns lasers que estão mais que já aprimorados que estão. Ah, que conseguem dar uma beleza. melhoradinha, que eles pegam por Oh, outra. É. Mas e até porque a quantidade de pelinho branco demora um pouco mais para é, branquear tudo, né? Branqueia mais a é, cabeça do que lá embaixo. Então, com não que não certeza. branqueie lá embaixo também. Teve uma Mas pergunta vale. que foi bem interessante que passou, que é se a Ah, reposição hormonal causa ganho de peso. Gente, o que engorda é não tratar a menopausa. Quando o estradiol baixa 30% do nosso metabolismo basal. Ou seja, só para viver a gente já está gastando 30% a menos. Ou seja, tu teria que diminuir tudo que tu come em 30% para não ter ganho de peso, certo? Além disso, tu vai aceleradamente perdendo a massa magra muscular, que aí cada vez diminui mais ainda, certo? E existe um aumento no apetite. Por outros mecanismos, a gente aumenta um pouco o apetite. Então, não tratar o climatério e a menopausa engorda mais do que tratar, certo? Só que assim, eu estou falando de hormônios bioidênticos. Quem usa bioidêntico mantém o seu pezinho, a sua cinturinha e vai embora. Eu sou um exemplo. Eu faço a minha terapia de reposição hormonal, estou mantendo meu peso. Claro que eu faço exercício, como direito. Mas mesmo quem faz exercício come direito, às vezes não consegue manter o peso se não faz a reposição hormonal. A tibolona é uma reposição hormonal que algumas mulheres usam, ela não é bioidêntica, ela pode dar ganho de peso sim. De 40% a 60% das mulheres que iniciam tibolona podem ter aumento de peso. Os bioidênticos, não. eu tive aumento de peso exatamente com a tibolona. Em 7 anos, eu aumentei 30 quilos. A tibolona, E ela é cruelzinha. ela é. Você virou a tibolona, né? E agora eu faço, né, a reposição com os bioidênticos, né? Eu sou a prova viva disso. Acabei de eliminar aí 21 quilos. Então, se Exatamente, fosse exatamente. assim, não Não seria só possível, né? eliminar 21 quilos, mas ter uma diferença considerável não só na qualidade de vida, que isso é importantíssimo, Sim, mas no sim. laboratório. Né? A gente está conseguindo olhar nos exames e ver que está tendo uma melhora que é praticamente impossível de acontecer quando a gente não faz a reposição, porque o corpo tende a ter um envelhecimento mais acelerado. Né? Sim, sim. Então, as perguntas daqui terminaram. Você viu alguma? A Thelma está falando assim: eu virei uma A bolona com bolona. antibolona. É assim mesmo, Thelma. Não, teve várias É, perguntas, dá para a gente ir nas perguntinhas que eu estou puxando para cima para pegar as primeiras lá, para ir respondendo enquanto a gente. agora eu estou Doutora, por sabendo. favor, olha que bom. É, Qual a necessidade de tomar DIN? DIN é diindometano quando fazemos a reposição hormonal. Não é obrigatório, certo? Mas eu uso o DIN ou a buteína, que é um outro oncoprotetor, porque o DIN ele age lá no citocromo numa área no metabolismo do fígado, que ajuda que na hora que o estradiol está sendo eliminado, que ele é metabolizado para ser mandado embora, que ele vira estrona, que ele não vá para a estrona oxidada, que é 16-hidroxiestrona, que é uma estrona que é ruim para as mamas. O DIN consegue melhorar a metabolização do estradiol para que ele seja eliminado de uma forma menos... que não seja transformado numa parte ruim no corpo. Então, o DIN tem essa função. Normalmente eu associo ele com a vitamina B6, que a B6 também age nesse citocromo,
certo? Se a paciente já é obesa, se já tem uma gordurinha no fígado, mais ainda a importância de utilizar ele, porque a gordurinha no fígado, paciente que tem triglicerídeos alto, a gente tem uma dificuldade nessa metabolização do estradiol quando ele está indo embora, e tem um aumento dessa 16-hidroxistrona. Além disso, ela tem mais aromatase lá na mama também, que já fez com que ela tenha mais estradiol e estrona na mama. Então, por isso que a mulher obesa, a gente tem que ter muito cuidado na reposição hormonal também. Viu, mulherada? Vamos tratar de emagrecer. Vamos cortar a farinha, o açúcar. Contraindicado reposição hormonal em paciente que tem nódulo ecogênico, não sei aonde o nódulo. Se for hemangioma hepático, não, Amélia. Tu não disse aonde que é o nódulo. Tive câncer de mama in situ. Não sabia que não podia. Não, a princípio não tem nenhum trabalho que libere a gente para a terapia de reposição hormonal no câncer in situ. Estou sofrendo muito com relação a hormônios na minha cidade. Não tenho o tipo de profissional que trabalha como você. Mas a doutora Joélia atende online, gente. E o jejum, você gosta? Bom, eu não sou nutróloga, né? Não sou nutricionista, mas eu acho que o jejum me ajuda. Eu falo com a nutricionista lá da clínica, das pacientes que estão com triglicerídeos muito altos, que estão com esteatose hepática, que já estão com risco maior de cardiovascular. Sim, o jejum ajuda. Porém, o jejum não é para ser feito mais do que 2 vezes por semana, porque o jejum, ele é um choque metabólico, né? Eu tô lá, hoje eu como, hoje eu não como. Hoje eu não como, no meio de vários dias que eu como, o corpo toma um choque e ele começa a se preparar para utilizar uma outra via de liberação de energia. Em vez de só usar o carboidrato, ele começa a aprender a usar as gorduras, isso intracelular, para fonte de energia. E essa nova rota ajuda no cardiovascular, na diminuição de riscos cardiovasculares. Então, sim, tem pacientes que eu peço para a Nutri me ajudar e fazer o cálculo para o jejum, porque é muito importante saber o que se come antes do jejum, o que se come para quebrar o jejum, não é qualquer alimento. E não se faz jejum todo dia, senão, em vez de tu mostrar para o teu organismo uma coisa, tu mostra outra completamente diferente e começa a ter uma diminuição do gasto energético, certo? O jejum não pode ser começado por qualquer pessoa, né? A gente tem que ver como é que está o nível de resistência à insulina dessa pessoa, senão ele não vai tolerar, não vai ser legal. A gente tem que começar devagar. Então, gosto sim do jejum, mas quando ele é acompanhado com o nutricionista ou com o nutrólogo. Eu tenho muita paciente que eu resolveu fazer jejum, vinha fazendo jejum todos os dias, me altera todas as funções de tireoide, é tiro no pé. Então, assim, jejum é maravilhoso quando acompanhado por quem sabe fazer esse trabalho. Outra coisa, não adianta comer tranqueira num dia e fazer jejum no outro. A quantidade nutricional que essa pessoa precisa tem que ser calculada com o dia que ela não come ou com as horas que ela não come. Ou seja, aqueles nutrientes daquele período têm que ser distribuídos nos outros dias para que a gente não tenha uma perda nutricional, certo? Uma coisa é calórica, outra coisa é nutrição. Então, o jejum não... Tem gente que come um monte de porcaria assim, agora eu vou fazer jejum amanhã. É tiro no pé, tá fazendo... É péssimo para o metabolismo isso. A gente só muda o estímulo, né? Sim, exatamente. O estrogel e o Trogestan são bioidênticos. Os dois são bioidênticos, sim. Pode manipular? Pode. Eu não gosto muito de manipular o estradiol, tá? O estradiol, eu acho que ele tem mais oxidação, não é um hormônio que eu trabalho muito com ele manipulado. Mas eu tenho pacientes que eu preciso, às vezes, uma dose menor que o mínimo que tem no estrogel ou no Sandrena, aí eu até manipulo. E a progesterona não tem problema, dá para manipular tanto via oral quanto transdérmico. Aqui. Eu tô passando. Pois é, minha irmã com 60 nunca repôs nada, está com angina. O risco cardiovascular aumenta
consideravelmente com a falta do estradiol. A próxima é a que fala de 10 entre 10 mulheres, da libido. A libido é algo bem danadinho. Mas não é nenhum sintoma é para todas. Isso é muito interessante. A libido é muito frequente, mas tenho pacientes que dizem, não mudou nada. Não alterou em nada. Tá até melhor agora. Às vezes são mulheres que tiveram muito medo de engravidar a vida inteira e aí por se libertarem desse medo, aí elas ficam, verdade. Elas se entregam, elas livre, leve e solta. Exatamente. Às vezes são mulheres que viveram uma relação muito ruim, casaram, não eram felizes e próximo desse período se separam e aí também a vida sexual delas melhora por outros estímulos. Então não é para todo mundo. Como fogacho não é para todo mundo, né? A coisa que é para todo mundo, mais cedo ou mais tarde vai ter é o ressecamento vaginal e a síndrome urogenital. Dessa ninguém escapa. É isso e a morte, que é certo o que acontece. Mas eu tenho a impressão que de todos os sintomas da menopausa, o que tem mais interferência externa e emocional, um dos que tem mais, é a libido. Ah, sim, porque a libido não é só um hormônio, né, Patrícia? Tu bem sabe disso. É preocupação com o filho, é preocupação com pais, é preocupação com dinheiro, não gostou do que o marido falou, tá se achando gorda, não quer mais, fica com autoestima, fica com vergonha do corpo. Então, é muita coisa na cabeça da mulher para conseguir estragar a libido. Então, não é por isso que eu digo, não está faltando testosterona na criatura, está faltando melhorar outras coisas. Então, não adianta se tu pedir testosterona, ainda por cima vai ficar careca, porque de tanta testosterona que começam a botar. Meu problema é o sono. Tomo melatonina, mas mesmo assim não durmo bem. Não faço reposição. Minha médica não é a favor. Bom, a melhor coisa para o sono, e eu vou contar para vocês por que eu estava com tanta preguiça na sexta-feira de manhã. A melhor coisa para o sono é a progesterona. Né? Não adianta, a progesterona melhora a GABA e tal. Chegou minhas coisinhas, eu botei a progesterona do lado da minha cama e já tinha tomado a minha dose da progesterona. Aí fui dormir, peguei, vou pegar a melatonina, que eu tenho noites que eu uso, abri a cápsulazinha, botei embaixo da língua a cápsula, eu disse, mas que cápsula é essa que fizeram essa cápsula tão dura de melatonina? Eu tomei 2 vezes a progesterona. Ah, meu Deus. Fiquei chapadinha, né? Não tinha que de manhã cedo, tocou aquele despertador, eu assim, porque realmente e aí eu fico sonolento o dia inteiro, né? Porque a progesterona, ela dá um efeito maior. Eu sou muito sensível. Então, eu estava na segunda, na sexta, tudo que eu queria era continuar dormindo, mas claro, né? Tentei o suicídio com progesterona, porque Então, na realidade, Socorro, tem médicos maravilhosos que não são a favor da reposição. São formas de pensar. Agora, uma coisa que a gente tem é liberdade de decidir o que a gente quer para si. Né? Então, o que tu tens que fazer é te informar, ler a respeito, né? Escutar várias pessoas falando e decidir que, se talvez não seja interessante, pode manter a tua médica ginecologista, tu conversar com um médico que seja a favor da reposição e que te ajude nessa parte. Né? Então, a gente não pode se prender a uma opinião. Né? Por isso que as redes sociais estão trazendo muita informação ruim, muito maluco falando besteira, tem que começar a filtrar. Muito importante você sempre perguntarem quem está falando, né, qual é a formação, porque eu vejo umas pessoas sem formação nenhuma dando aulas de hormônio e só sai besteira, mas falam tão bem que convence quem está do outro lado. Então, pesquisem quem está falando, qual a formação dessa pessoa. E aí, às vezes, é melhor para ti, né, ter essa outra opinião e ver o que tu decide, se tu queres ou não. O sono só com melatonina não vai. A melatonina é ótima, ela ajuda a ter uma qualidade do sono melhor, ela é anti-inflamatória, ela é protetora oncológica, mas na mulher no climatério que tem insônia por falta de progesterona, não tem melatonina que dê jeito, eu que o diga.
Tem que ver o que faz sentido, né? Cada um tem que ver o que faz sentido para si, né? Exatamente. Nós, Salvador, lockdown total. Aqui eu acabei de receber um pouquinho antes de receber que as academias vão abrir a partir de amanhã. Tem algumas coisas que vão retomar, né? E Gramado está tudo fechado. Tudo assim, é uma cidade fantasma, aquilo que está sempre fervendo. Mas não sei se não vão retomar alguma coisa lá também. Então, vamos ver. Mas tá muito feia ainda a situação aqui no Rio Grande do Sul. Tá. Aqui no Rio, as academias estão abertas, eu acho, pelo menos aqui no prédio, as atividades continuaram, mas as praias estão fechadas, inclusive para fazer exercício, não pode. Sim. Tá brabo, o negócio tá complicado. A outra tem um. Quais suplementações que terão de ser feitas? Olha, é tudo muito individual, né? Mas, assim, digamos um kit básico que praticamente todo mundo usa, né? Que, nesse período, porque vai ajudar mal ou bem em vários fatores. Que é o ômega 3. O ômega 3 é muito importante que a gente use, tá? O ômega tem duas frações principais, o EPA e o DHA. E é bem uma coisa, quando comprar um ômega, olhe em torno de 1.000 miligramas por dia, mas tem que olhar quantos miligramas tem cada cápsula. Porque, por exemplo, o ômega catarinense, né? Chega na farmácia, eles estão enfiando aquele ômega. Cada cápsula tem 70 miligramas de ômega. Olha quantas cápsulas tem que tomar para tomar 1.000 miligramas e quanto de óleo sem ômega que tu está tomando, né, um óleo inflamatório. Por exemplo, o ômega que eu prescrevi para a Patrícia fecha 500 miligramas em cada cápsula. Aí vai dar 1 grama de ômega por dia. Então, isso é bem importante. Então, ômega 3 de boa qualidade. O cúrcuma. A cúrcuma é um anti-inflamatório que age não só para dores, de inflamação, assim, mas para inflamação subclínica, né? Aumento de PCA, quem está com açúcar um pouquinho alto, triglicerídeos um pouquinho alto. A cúrcuma, ela é muito protetora. A vitamina D com a vitamina K, essa não tem como a gente escapar. A Patrícia ainda mora no Rio, né? Ainda consegue pegar mais sol. Daria para, se pegasse sol todos os dias, mas mesmo às vezes morando no Rio, trabalha o dia inteiro, não pega sol nenhum, sol do outro lado da janela não adianta nada, né? Então, a vitamina D com a vitamina K. O magnésio, gente, magnésio é muito importante. Nosso solo, o solo no Brasil é pobre em magnésio. As frutas que são ricas em magnésio nem tem tanto magnésio assim. Então, a gente tem que ter o cuidado de saber a quantidade de magnésio a ser usado. Então, esses são suplementos mais ou menos básicos. E uma coisa importante que eu vi uma vez você falar em outra live é que a cúrcuma é diferente da que a gente usa ali no tempero, que a concentração que a gente manipula é muito maior, né? Então não adianta botar ali um temperinho e achar que tá tudo certo. Eu tomo um shot de cúrcuma. Continua tomando, faz bem. Só que o pozinho de cúrcuma, o tempero da cúrcuma, ele tem 3% de curcumim. A cúrcuma que a gente manda manipular em cápsula, ela é 90% curcumim. Então, para conseguir aquela quantidade, aquela concentração de pelo menos 250 a 300 miligramas em 2 tomadas diárias, olha, tem que ficar amarelo de tanto comer cúrcuma, né? Verdade. Aí lembrar que o curcumim sempre ele tem que ter a piperina junto, a bioperina, a piperina, para que tenha uma melhor absorção. Em resumo, não é assim fácil como vocês pensam. Tem que ter uma orientação médica, né? De quem sabe o que está falando, de quem sabe o que está fazendo. E né? pesquisem qual é a formação de quem está falando. Não escutem, não é nem na hora da consulta, é na hora de vocês escutarem as orientações, né? Eu tenho visto o pessoal falando, toma Lugol, toma Lugol, toma Lugol. Não, mas se a tireoide precisa de iodo, como é que o Lugol não vai ser ruim para a tireoide? Gente, existe um efeito chamado Chakoff-Wolf, uma coisa assim,
que ele é a tireoide vai captando iodo, captando iodo. Se ela está com falta, ela recupera, só que o iodo do Lugol é inorgânico, ele dá uma baita desbiose. Quando a gente precisa de iodo para tireoide, a gente sempre vai usar um iodo orgânico, então não é o Lugol. A concentração que tem no Lugol é tóxica e ele vai indo para a tireoide e quando chega num determinado nível, ela bloqueia totalmente a produção dos hormônios. Tanto que o iodo, ele é usado, antigamente, era tratamento para hipertireoidismo. Se dava doses cavalares de iodo, a glândula recebia todo aquele iodo e parava de produzir. Porque o hipertireoidismo é quando estava produzindo demais. Era uma forma de fazer ela produzir menos, era dando iodo, certo? Então, isso aí... E as pessoas falam, tomem Lugol com uma coisa mais simples. Estão ferrando com as glândulas tireoides das pessoas e, às vezes, de forma irreversível. São hipotireoidismos que fazem lesões nas células da tireoide que a gente não consegue mais reverter. E aí o pessoal está falando com uma propriedade muito grande. Por isso que, assim, ó, olhem quem está falando, questionem e pesquisem, tá? Tudo que eu falei aqui, desconfiem, porque se vocês aprenderem a fazer isso, vocês vão ver quem está falando a verdade ou não, porque sistematicamente vocês vão ver que os médicos mais conceituados acabam falando a mesma coisa. Opa! A mesma linguagem. Mesma linguagem. E é isso que vocês têm que pesquisar. Não acreditem em milagre, certo? Tem isso também, né? Milagres, até agora, nesse sentido, não existem. Alguém falou aqui que, por enquanto, não está fazendo nada, só exercício. Mas ó, já está fazendo mais do que muita gente. Pois é, só o exercício já é metade do caminho. Falta a rainha agora, que é a alimentação, né? Mas deve ter uma boa alimentação, que normalmente quem tem o hábito... normalmente tem o hábito de se alimentar, pelo menos, um pouco melhor, né? Tenho receio de fazer reposição porque a minha irmã teve câncer de mama. É um receio com fundamento, né? Mas temos que lembrar que 70% dos cânceres não tem fator genético. Mas eu também teria receio se a minha irmã tivesse tido câncer de mama. Vai que é genético. Como resolvemos esse impasse? Painel genético para câncer de mama. Se pesquisa os genes mais frequentes e conhecidos para o câncer de mama. Isso minimiza muito a chance de tu ter uma das mutações mais frequentes ou dos polimorfismos mais frequentes, e aí te tranquiliza no fato de, olha, não apareceu nenhum gene dos conhecidos que tu tenhas. Então, muito provavelmente o câncer da tua irmã foi fator ambiental. Ou, opa, tá aqui, tu tem um dos genes, e aí tu já tá sabendo que tu é portadora do gene, tu tens a opção de conversar com o mastologista, de decidir o que tu vais fazer com aquele exame na mão. Muito bom. Acho que tá acabando o nosso tempinho aí, né, Patrícia? Já Sim, faltam 2 minutinhos, mas você sabe que o Instagram não tá derrubando a gente mais? Ah, é? Mas, enfim, tem aqui qual bioidêntico substitui a tibolona? Gente, nada substitui a tibolona, brincadeira. A tibolona é um progestágeno que tem ação em receptores de estrogênio e de progestogênio, né? Na teoria, ela é perfeita. Ela protege endométrio, ela melhora osso, melhora músculo, melhora muito a parte psicológica, a parte de humor, tira fogacho, mas, como nada é perfeito, ela tem ela é negativa para a mama, ela pode ter um pouquinho de aumento do risco de câncer de mama, e ela é muito negativa para a parte metabólica. Então, assim, não é que eu não prescrevo e não uso tibolona. Eu tenho pacientes que já vieram usando, se dão bem com ela há muito tempo, nem tento voltar para o bioidêntico, porque normalmente essas mulheres já não respondem mais a bioidêntico, já aprendi isso. Mas, para a grande maioria, eu tento... Ela é uma droga de segunda opção, ela não é a primeira opção. Beleza. Então, eu acho que cumprimos bravamente o nosso
Sem O dúvida, nosso espero objetivo, né? que tenham gostado, que tenha sido útil, tenham sido úteis as informações. E convido Sim, quem com não me certeza. segue aí a ir conhecer meu Instagram, para que lá tem sempre bastante postagem, tem as lives que eu faço respondendo dúvidas. E nas lives Diariamente, né? quase não chega a ser. Eu tenho feito umas 2 vezes por semana, Patrícia. E É. agora eu também estou fazendo tem muita gente passando perrenga aí por causa dessa pandemia, né? E aí Aham. as minhas lives do Instagram me mandou uma cartinha ali que pode ser monetizada, que pode os selinhos que pode comprar e tal. Eu não vou cobrar por live, né? Pelo amor de Deus. Mas aí eu tive a ideia de... Eu sempre no começo da live falo que quem comprar o selinho, eu tô juntando... Quando junta $100, o Instagram deposita na minha conta. Aí com esse valor das lives, e é opcional, né? Não é que tem que pagar para Uhum. assistir a live. Mas eu estou arrecadando doações nas lives de quem pode participar das lives, faz as perguntas, respondo, e para doação de alimentos, porque tá feia a coisa para muita É. gente. Muito bom, gente. Então, ó, segue lá a doutora Joélia. Eu vou colocar lá quando eu fizer a postagem da. Terminando aqui, vem o link, né? Eu vou postar lá e vou colocar o teu Instagram lá para o pessoal seguir. Muito obrigada. De Assim, nada. adorei. Que Valeu bom. mesmo, tá bom? Que bom. Boa noite E para todas. boa noite. Melhoras lá, tá bom? Tá bom. Muito Pros... obrigada. Beijo. Beijo. Gente, boa noite para vocês. Eu vou deixar essa live aí gravada, tá? Para vocês assistirem. E acho que continua encaminhando aí para a mulherada que precisa, tá bom? E boa noite para todo mundo. Fiquem bem. Tchau, tchau.